Salmo 131, salmo bem curtinho. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar? Pai bendito, nós pedimos neste momento que o Senhor fale conosco, fale com o teu povo, Senhor. Nós temos buscado nesses últimos domingos trabalhar uma série de mensagens que tem a ver com algo que tem afetado a muitos de nós, e somente o Senhor pode nos trazer o remédio que vem por meio do teu Espírito, agindo por meio da tua palavra. Por isso, nosso pedido é que, em meio às dificuldades e limitações do pregador, o Senhor fale conosco, que a sua voz seja ouvida neste lugar. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Quais são os efeitos de um sono ruim? Quais são? De acordo com os estudos, os efeitos são os piores possíveis, pois eles incluem coisas como o aumento do risco de problemas cardiovasculares, o aumento do risco de problemas hormonais, o aumento dos problemas emocionais e também o aumento dos problemas sociais, visto que alguém que não dorme bem tem dificuldades em se relacionar com as pessoas durante o dia. Esses mesmos estudos revelam ainda que um número cada vez maior de pessoas tem sofrido com problemas para dormir. Os dados são tão impressionantes que, se você é alguém que dorme mais de 6 horas por noite, pode-se considerar um privilegiado que faz parte de um grupo cada vez menor. E por que tanta gente tem problema para dormir? Por que tantas pessoas com dificuldades para dormir? Certamente existem alguns motivos que fazem com que a pessoa não consiga dormir direito, ou pelo menos não consiga dormir as horas necessárias. Mas entre esses motivos, um dos principais é a ansiedade, um dos males do nosso tempo. Se considerarmos apenas as informações científicas, nós podemos dizer que a ansiedade é uma inimiga do sono, pois ela faz com que a mente e o corpo permaneçam agitados, tendo dificuldade para relaxar. Além disso, a ansiedade é capaz de aumentar as produções, por exemplo, do hormônio cortisol, que é conhecido por ser o hormônio do estresse. E o aumento desse hormônio dificulta ainda mais que a pessoa consiga obter um sono adequado. Contudo, ainda que as informações científicas sejam importantes e nós precisamos considerá-las, nós, como cristãos, também somos chamados a olhar para a relação entre ansiedade e sono também por meio das Escrituras. Isso porque esses dois assuntos são tratados por ela. O sono é visto como uma bênção de Deus para nós. Nós não somos máquinas, nós não somos Deus. Nós precisamos descansar. E o sono é essencial para isso. Já a ansiedade, como ficou claro na série de mensagens até aqui, é um pecado que nós devemos fugir, um pecado que nós devemos correr. Dessa forma, se entre nós se encontram pessoas que estão perdendo o sono por causa da ansiedade, isso significa que essas pessoas estão em desacordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, considerando a importância desse assunto e dessa relação entre ansiedade e sono, hoje nós iremos trabalhar o sermão, no Salmo 131, sob o seguinte tema: durma tranquilo. Durma tranquilo. O nosso objetivo será aprender 3 lições aqui com Davi, que vão nos auxiliar a conquistar isso que tem sido cada vez mais raro, um sono tranquilo. Nós vamos começar, então, olhando para o versículo de número 1, onde nós aprendemos com Davi a primeira lição importante para dormir tranquilo. Tenha cuidado com o orgulho. Tenha cuidado com o orgulho. Diferente do que ocorre em alguns salmos, onde nós encontramos uma informação contextual antes do versículo 1, o Salmo 131 não possui essa informação. Isso significa que nós não temos a certeza de qual era a condição, qual era a situação em que Davi se encontrava quando escreveu este salmo. Então, o que resta aos comentaristas, aos estudiosos, é apenas considerar algumas possibilidades. E uma dessas possibilidades era a de que
Davi, nesse momento, ainda não era rei e nem sabia que seria rei. Porém, estava sendo acusado por alguns de ter o desejo de tomar o lugar de Saul. Esse contexto se ajusta bem ao que nós encontramos especialmente nos 2 primeiros versículos desse salmo. Porque Davi, se os irmãos observarem aí, está falando com Deus de uma forma que parece que ele está respondendo a acusações que estavam sendo feitas contra ele nesse sentido. Em sua defesa, Davi, então, ora ao Senhor, abre o seu coração diante de Deus e confessa a ele 3 coisas que, em essência, trazem a mesma afirmação. Observem aí o versículo 1, as 3 coisas que Davi declara. Primeiro, ele diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Depois, os meus olhos não são arrogantes. E a ideia é que, olha, Senhor, eu não estou olhando ninguém de cima, tá? Meus olhos não estão levantados ao ponto de eu olhar as pessoas lá embaixo. E terceiro, eu não fico buscando coisas grandiosas demais para mim. Essas são as 3 afirmações que Davi faz, que em essência falam da mesma coisa. Se realmente o contexto for esse, de que Davi não era rei e também não sabia que iria ser rei, então, nesse caso, Davi estaria negando diante de Deus as acusações que estavam sendo feitas contra ele, de que ele queria tomar o lugar de Saul. É como se Davi estivesse dizendo aqui: Senhor, eu não quero ser rei, eu não quero governar, eu não quero alcançar a posição mais alta, eu não me acho melhor do que os outros. É importante dizer que quando Davi declara a sua inocência em relação ao orgulho, quando Davi diz: olha, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, ele não quer dizer com isso que em nenhum momento de sua vida não tenha sido orgulhoso. Se os irmãos se lembrarem, o registro bíblico a respeito da vida de Davi deixa bem claro que em determinados momentos ele foi orgulhoso sim, quando, por exemplo, tomou a mulher de outro homem para si. Isso foi uma clara demonstração do orgulho dele. Contudo, especificamente sobre as acusações que estavam sendo feitas nesse contexto, Davi diz ao Senhor: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Portanto, diante dessas acusações que estava sofrendo, Davi ora ao Senhor e diz: eu não sou orgulhoso, tenho tido cuidado com o orgulho, tenho evitado o orgulho, Senhor. E com essa declaração de Davi no versículo 1, nós temos uma importante aplicação prática para nós, que pode ter relação com a ansiedade que muitos de nós estão sofrendo. Talvez você já tenha percebido que, em alguns casos, a ansiedade de uma pessoa pode estar ligada justamente à atitude de orgulho que ela absorve, a atitude de orgulho que ela pega para si. Mas como isso acontece? Uma das formas do orgulho produzir ansiedade em nós é fazendo com que tenhamos uma visão muito elevada a respeito de nós mesmos. E uma das coisas que ocorre com quem tem essa visão elevada a respeito de si mesmo é achar que sempre merece algo a mais. Então, uma pessoa que tem uma visão muito elevada a respeito de si, sempre se acha merecedora de um lugar mais alto, de um lugar mais importante. Daí, essa pessoa passa, então, a correr constantemente em busca dessas coisas, em busca de conquistar essas coisas que ela considera como sendo grandiosas. E quando essa pessoa que corre atrás dessas coisas não consegue alcançá-las, isso acaba produzindo nela ansiedade. Ela fica ansiosa porque acredita, por exemplo, que precisa fazer algo mais. Então, ela se vê se esforçando e quando vai dormir, por exemplo, ela pensa: não tenho conseguido o que eu quero. O que eu preciso fazer? Quais estratégias eu preciso adotar? Ela também fica ansiosa porque o tempo vai passando e o que ela tanto quer ainda não chegou. Eu tinha 30 anos, agora já tenho 40, e ainda não conquistei o que eu tanto quero. E isso acaba deixando a pessoa também ansiosa. Ela fica também ansiosa porque acaba achando que tudo é muito injusto. Afinal de contas, se tem alguém que é merecedora dessa coisa grandiosa, é ela. Ela tem se esforçado. Os outros não se esforçam como ela. Então, por diferentes formas, por diferentes maneiras, uma pessoa orgulhosa, que tem uma visão elevada a respeito de si mesmo, acaba ficando ansiosa. Agora, não pensem, meus irmãos, que esse tipo de comportamento é visto somente lá fora. Como eu disse a vocês, nós, como cristãos, também somos chamados a olhar para a relação entre orgulho e ansiedade e sono, por meio das Escrituras. Nós precisamos olhar para essa relação por meio daquilo que a palavra de Deus fala a respeito dela. E quando nós fazemos isso, podemos descobrir que é justamente por causa do orgulho que muitos de nós podem estar ansiosos.
É justamente por causa do orgulho, por causa de uma visão elevada a respeito de si mesmo, por causa de uma perspectiva orgulhosa para a vida, que muitos podem estar sofrendo de ansiedade. Por exemplo, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, é dito o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Texto bem conhecido, que tem diferentes implicações. Uma das implicações desse texto é que, como parte da humildade que deve ser adotada por nós, que deve caracterizar a nossa vida, está a atitude de lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Então, faz parte da humildade que nós somos chamados a demonstrar, a atitude de lançar sobre Deus as nossas ansiedades, as nossas inquietações. Não é somente esse texto que fala sobre isso. E a pergunta que deve ser feita, então, é a seguinte: você faz isso? Você lança, de fato, as suas ansiedades sobre Deus em oração? Quantas vezes você já se colocou diante de Deus e abriu o jogo dizendo: Senhor, eu estou ansioso, eu estou perdendo o sono, eu estou inquieto por causa disso, disso e disso. Você faz isso? E se faz, quantas vezes você faz isso? Qual é a frequência das suas orações? Meu irmão, se essa não tem sido a sua prática, se você é como uma esponja que absorve a ansiedade e não a coloca para fora em oração, então eu preciso te dizer que provavelmente há orgulho em seu coração. Sabe por quê? Porque é provável que, pelo fato de você conhecer a palavra de Deus e saber que diante de Deus nada permanece oculto, você tem dificuldades para colocar diante dele as suas ansiedades, pois no fundo você sabe que se fizer isso, se for orar a Deus e confessar ali, colocar as suas ansiedades diante dele, pode ser que você também tenha que confessar que há orgulho em seu coração. E é por causa das coisas orgulhosas do seu coração que você está ansioso. É por isso que crente orgulhoso não ora. Crente orgulhoso não ora. E muitos preferem ser consumidos pela ansiedade, se entupirem de remédios e perder a bênção de um sono tranquilo a colocar diante de Deus os motivos das suas ansiedades. Por causa do orgulho, esses crentes muitas vezes estão dispostos a aguentar humilhações desnecessárias. Por causa do orgulho, por causa de manter essa visão elevada e por manter essa perspectiva de sempre querer alcançar algo grandioso, muitos estão dispostos a enfrentar humilhações desnecessárias. Muitos estão dispostos a prejudicar relacionamentos. Muitos estão dispostos em falhar com compromissos que são importantes. E muitos também estão dispostos a preocupar ou deixar preocupados aqueles que ele ama, aqueles que estão ao seu redor. Pois não se esqueçam que uma pessoa ansiosa também afeta aqueles que estão ao seu redor. Mas muitos estão dispostos a encarar tudo isso por causa do orgulho que mantém em seu coração. Vejam, eu não quero dizer que a busca por melhores condições e posições seja algo pecaminoso em si mesmo. Não é. Mas como um cristão, você precisa considerar se essas coisas que você tem buscado e que você tanto quer, que são as coisas que estão te deixando inquietos, são realmente coisas que você deve continuar a procurar. Você precisa considerar isso. Você precisa fazer essa reflexão, pois o mesmo Espírito que estava sobre Davi também está sobre você. Pense comigo. No caso de Davi, mesmo que aqui, nesse contexto, ele não fosse rei e não soubesse que seria rei, posteriormente ele se tornou o quê? Rei. Mas tudo isso aconteceu na vida de Davi conforme a vontade de Deus. Davi não precisou forçar nada, Davi não precisou perder o sono por causa dessas coisas. Ao contrário de Davi, tem crente que está há tanto tempo inquieto, ansioso, perturbado por causa de coisas que está na cara que não são para ele. Por causa de coisas que está na cara que não são vontade de Deus para ele. Mas mesmo assim ele continua insistindo, ele continua perdendo sono por causa dessas coisas. E eu quero dar um exemplo para vocês a respeito de como isso pode acontecer. Quando eu vim para o seminário, há 5 anos atrás,
eu tinha em mente o seguinte pensamento: eu vou para o JMC ser o melhor seminarista que já passou por ali. Passa isso na cabeça de muitos seminaristas, tá? E não foi diferente comigo. Eu vou para São Paulo para ser o melhor seminarista do JMC. E para isso eu preciso adotar algumas estratégias. Uma das estratégias que eu adotei naquela época foi a seguinte: eu vou passar o dia inteiro dentro da biblioteca do JMC. Por quê? Ali a biblioteca é gigantesca, eu já tinha alguns livros, né, uns bons livros, mas o JMC é incomparável. Eu vou estudar aqueles livros e também vou ficar na visão dos professores. E tudo isso pode me ajudar lá na frente. Tudo isso pode me ajudar no futuro. Na minha cabeça, ao pensar essas coisas, eu estava exatamente no caminho da vontade de Deus. Passou-se alguns meses e logo eu percebi que em São Paulo, se eu quisesse dar ao João um tratamento adequado e uma boa educação para o Tiago, eu precisaria ajudar a Adriana em um deslocamento absurdo e cansativo aqui nessa cidade. Durante os primeiros meses, eu relutei em prestar essa ajuda. Tá? Durante os primeiros meses, eu não quis fazer isso, pois eu tinha grandes coisas para alcançar. Essa era a vontade de Deus para mim. Eu tinha certeza disso. Isso acabou desencadeando uma sequência de inquietações em mim, na Adriana e nos meninos. Ao ponto de, não sei se os irmãos vão se lembrarem, a Adriana teve que retornar para Prudente no primeiro ano, porque estava insuportável nós vivermos aqui em São Paulo. Para encurtar a história, vocês acham que esse pensamento que eu tinha dentro do meu coração estava de acordo com a vontade de Deus? Que eu deixasse a minha família para ser o melhor seminarista? Ou vocês acham que isso era apenas, essa aparente insistência minha, era apenas a demonstração do orgulho que estava em meu coração? É claro que é a segunda resposta, meus irmãos. Deus jamais vai querer para você algo que prejudique uma área que Ele mesmo instituiu para você e que Ele quer que você zele por ela. Talvez esteja na hora de você abrir os olhos e entender que as coisas que estão te deixando ansioso não são vontade de Deus para você, pois estão prejudicando relacionamentos, responsabilidades e o seu próprio descanso, que são coisas que Deus deu a você e Ele quer que você alcance e preze por essas coisas. Mais uma vez, adotar uma perspectiva humilde para a vida não significa viver de forma ociosa e também não significa que com essa vida mais humilde você não vai ter inquietações e preocupações. Você vai ter sim. Mas significa viver dentro dos limites que não te levem a sofrer, a ficar ansioso, a ficar inquieto por coisas que não são para você. Portanto, entendendo que existe uma relação entre o orgulho e a ansiedade, que certamente afetará o nosso sono, aprendamos com Davi, aqui no versículo de número 1, a primeira lição importante para ter um sono tranquilo. Tome cuidado com o orgulho. Observe a perspectiva de vida que você tem adotado para si. Reflita se essa perspectiva é uma perspectiva orgulhosa ou uma perspectiva humilde, conforme Davi nos apresenta aqui no versículo de número 1. Mas se no versículo 1, Davi disse ao Senhor sobre aquilo que ele não era, ou seja, eu não sou orgulhoso, no versículo 2, Davi diz ao Senhor agora o que ele fez, qual foi a atitude que ele tomou. E com esse versículo nós aprendemos a segunda lição para dormir tranquilo. Para dormir tranquilo, aquiete a sua alma. Essa é a segunda lição. Aquiete a sua alma. Uma das belezas dos salmos é perceber que Deus quis que os salmistas, por diversas vezes, abrissem o coração e escancarassem, dissessem ao Senhor aquilo que estavam sentindo. Então é interessante porque os salmos é palavra de Deus, mas ela parte do ser humano, do salmista, para o Senhor no formato de cânticos e de orações. Não há nos Salmos nenhuma tentativa de nos iludir a respeito das dificuldades que todos nós temos na vida. Muito pelo contrário. Encontramos nas experiências dos salmistas, experiências reais, dores reais, lutas reais, coisas que todos nós estamos sujeitos a passar. Estou dizendo isso porque no versículo 2, Davi deixa muito claro que, para alcançar essa perspectiva humilde do versículo 1, as coisas não foram fáceis. Não é fácil, não é natural adquirir essa perspectiva humilde do versículo 1. No versículo 2, Davi deixa claro que isso exigirá
de nós, assim como exigiu dele, ações, esforço da nossa parte. Ao comentar sobre esse salmo, Charles Spurgeon disse as seguintes palavras, prestem atenção. Esse é um dos salmos mais curtos para ler, porém um dos mais longos para aprender. Um dos salmos mais curtos para ler, porém um dos mais longos para aprender. Essas palavras ditas por Spurgeon foram ditas por alguém que sabia muito bem que para nós, seres humanos, o caminho até sermos capazes de dizer com verdade as palavras do versículo 1 é um caminho longo, que envolve um constante aprendizado a respeito de algo que é muito importante para a nossa vida, que é o contentamento. Nós não temos os detalhes a respeito de como foi o caminho de Davi para o versículo de número 2, mas a forma enfática que esse versículo começa no texto hebraico revela que para ter condições de dizer ao Senhor, meu coração não é orgulhoso, Davi empenhou-se em uma luta para aquietar a sua alma, que certamente se manteve agitada durante alguns momentos de sua vida. Para ilustrar isso, observem aí no versículo 2, que Davi usa a figura de uma criança desmamada. A ideia aqui é de uma criança que antes esteve agitada. Se você já viu criança pequena antes de mamar, sabe muito bem disso, né? O quanto a criança fica agitada, chora alto, fica brava. Mas após mamar, após encher a sua barriga do leite da mãe, a criança agora descansa nos braços da mãe, sossegada, tranquila, satisfeita, quieta. Da mesma forma que essa criança, Davi diz, é a minha alma. A minha alma também está satisfeita e tranquila. Ela não precisa alcançar coisas grandiosas demais, pois já recebeu tudo aquilo que ela precisa. E assim, não há necessidade de ficar inquieto. Meus irmãos, uma alma insatisfeita é mais forte, tem mais força do que um corpo cansado. Uma alma insatisfeita tem mais força do que um corpo cansado. É por isso que algumas pessoas podem chegar em casa mortas de cansaço após um dia de trabalho, mas mesmo assim não conseguem relaxar, não conseguem dormir. A alma permanece com fome, mesmo estando de barriga cheia. Há sempre um desejo por mais, há sempre uma inquietação, um desejo por novidades e conquista. E isso não deixa a pessoa dormir. Se você é pai, mãe, ou já conviveu com crianças pequenas, deve ter percebido que algumas crianças choram de barriga cheia. Ela tem o que comer, mas ela chora porque quer outro tipo de comida. Ela tem o que vestir, mas chora porque quer a camisa verde ao invés da camisa azul. Ela tem brinquedos, mas ela chora porque quer a novidade, que logo deixará de ser novidade, será deixada de lado até que ela novamente fique inquieta por outro brinquedo. Essas crianças, que não podemos esquecer, também são pecadoras, de certa forma, acabam tendo uma visão equivocada a respeito do papel dos pais, pois acabam achando que os pais estão ali para satisfazerem todos os seus desejos, todos os seus caprichos. Muitos crentes são como essas crianças insatisfeitas. Eles choram, eles se desesperam, eles ficam revoltados, eles ficam inquietos e perdem o sono por coisas que não são essenciais. Alguns até se revoltam contra Deus, pois assim como essas crianças, eles também possuem uma visão equivocada a respeito de Deus e acham que Deus existe para satisfazer os seus desejos e realizar os seus sonhos. Eu não sei se entre nós tem alguém cuja condição é exatamente essa, mas eu gostaria de chamar cada um de vocês a uma reflexão. Pense naquilo que hoje é o motivo principal da sua ansiedade, aquilo que tem feito com que você perca o sono. Se isso que tem causado ansiedade em você for retirado de você, se você não alcançar isso, ou se as coisas não acontecerem do jeito que você quer, você ainda terá o que é necessário para viver? Se isso for retirado de você, você ainda terá o que é necessário para viver? Se a sua resposta for não, o que eu acredito que não será, então está na hora de você clamar a Deus por ajuda, clamar para que Ele lhe conceda aquilo que é necessário, essencial para a sua vida. Algo que, como nós ouvimos aqui na semana passada, Jesus disse que o nosso Pai sabe muito bem antes mesmo de nós abrirmos a boca, antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Mas se a sua resposta for sim, se você disser, olha, isso que tem causado a minha ansiedade, se isso for retirado, se eu não alcançar isso, vou ser sincero, eu ainda tenho o que é necessário para viver. Se essa for a sua resposta, então talvez esteja na hora de você fazer como Davi,
Está na hora de você agir como uma criança, mas não uma criança mimada, não uma criança insatisfeita, mas uma criança desmamada que aquieta a sua alma e se dá por satisfeita com aquilo que já recebeu. O contentamento, meus irmãos, é essencial para acabar com a ansiedade e para que nós encontremos descanso, inclusive no que diz respeito ao sono. Em Provérbios 5, versículo 12, diz o seguinte: doce é o sono do trabalhador, quer coma muito ou quer coma pouco. Vou repetir. Doce é o sono do trabalhador, ou tranquilo é o sono do trabalhador, quer coma muito ou quer coma pouco. Vejam, o texto não diz que esse trabalhador dorme tranquilo quando não tem o que comer. Seria cruel dizer para uma pessoa, durma tranquilo, quando essa pessoa não tem o que comer, quando essa pessoa não tem o essencial. Não é isso o que o livro de Provérbios está dizendo. Mas o texto diz que o trabalhador dorme tranquilo quando come muito ou quando come pouco. Ou seja, quando há abundância ou quando há só o necessário. É uma linguagem semelhante à do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, um dos mais famosos textos a respeito do contentamento, quando Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Trazendo esse contentamento para nós, que o seu sono, meu irmão, seja doce e tranquilo, se você tiver um grande trabalho ou se você tiver um trabalho simples. Que o seu sono seja doce e tranquilo, se você morar num apartamento, numa casa boa, num bairro nobre de São Paulo, ou se você morar em uma casa simples. Que o seu sono seja doce e tranquilo, quer seus filhos estudem em uma escola de alto nível, ou quer seus filhos estudem em uma escola simples. Mais uma vez, não há problema nenhum em buscar essas coisas. Se Deus te der condições de adquiri-las, aproveite, vai fundo. Porém, se Ele não der a você condições para isso, não se perturbe, não fique inquieto, não perca o seu sono, mas aprenda com Davi esta noite e aquiete a sua alma, mantenha-a satisfeita. Isso será um grande auxílio para que você possa dormir tranquilo. Então, aquietar a alma é a segunda lição que nós aprendemos com Davi nesse texto para termos um sono tranquilo. Por fim, no versículo 3, nós aprendemos a terceira lição para dormir tranquilo. Na verdade, no versículo 3, Davi revela o que estava por trás da sua decisão de adotar uma perspectiva humilde, de rejeitar o orgulho e de aquietar a sua alma. E a lição que nós aprendemos no versículo 3 é: aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a esperar no Senhor. Nesse último versículo, ocorre uma mudança no salmo. Se você observar aí, nos dois primeiros versículos, Davi está falando com Deus, está orando a Deus. Mas no versículo, ele se volta para o povo. Ele passa a falar com Israel. Uma informação contextual que eu não trouxe no início, a respeito desse salmo, é que o Salmo 131 faz parte de um conjunto de salmos que são chamados de salmos de romagem ou salmos de peregrinação. Esse conjunto de salmos era cantado pelo povo de Israel quando o povo subia a Jerusalém para celebrar as festas anuais. No caso, é como se Davi pegasse a experiência individual dele e dissesse ao povo: agora vocês devem fazer o mesmo que eu fiz. E ele resume a atitude que deveria ser tomada pelo povo como sendo uma atitude de esperar no Senhor. Espere, ó Israel, no Senhor. Se vocês derem uma olhadinha no salmo anterior, aí, o Salmo 130, versículos 7 e 8, vão perceber que esse chamado para confiar no Senhor também aparece. Versículos 7 e 8 do Salmo 130 diz assim: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Então, esse conjunto de salmos, esse agrupamento aqui, que é feito entre os salmos 130 e 131, nos enfatizam essa verdade importante. O povo de Deus é chamado para esperar, confiar no Senhor. E é sempre muito importante lembrar que o nome Senhor, quando aparece aí no Antigo Testamento, escrito com letras maiúsculas, é uma referência ao Deus da aliança, o Deus que havia feito uma aliança com Israel. E nessa aliança, Deus se comprometeu a cuidar, a proteger, a suprir e a dirigir o seu povo em toda e qualquer circunstância. É como se Davi, então, estivesse dizendo ao povo: vocês que estão subindo a Jerusalém para comemorar as festas, vocês precisam se lembrar da aliança que o Senhor fez conosco, vocês precisam se lembrar das promessas do Senhor para nós, e então vocês devem esperar
confiar e descansar nessas promessas. Não por um tempo somente, não enquanto vocês estão a caminho de Jerusalém, mas desde agora para sempre. Todos os dias da vida de vocês, vocês precisam esperar no Senhor. Meus irmãos, nós não precisamos subir a Jerusalém para comemorar festas, pois a nossa celebração ao Senhor não está mais restrita a um lugar. Contudo, existe uma peregrinação que todos nós somos chamados a participar. E essa peregrinação também é para Jerusalém, mas não a Jerusalém terrena, e sim a Jerusalém celestial. Todos nós estamos a caminho da Jerusalém celestial. E nessa peregrinação, a decisão de esperar no Senhor é essencial para a nossa vida. Entre outras coisas, esperar no Senhor é essencial para dar fim às nossas ansiedades. Acredito que na série de mensagens até aqui, se você teve a oportunidade de participar aí, de ouvir algumas das mensagens, já tenha ficado claro que ansiedade tem a ver com não esperar no Senhor. Ansiedade tem a ver com não esperar no Senhor. E considerando o final do versículo 3, onde Davi diz que essa espera é desde agora e para todo sempre, nós precisamos compreender, então, que essa espera que nós devemos ter no Senhor é uma espera constante, se manifesta todos os dias, envolve o presente e o futuro. Por exemplo, o mesmo Davi, escrevendo o Salmo 37, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ou espera nele, e o mais ele fará. Isso claramente tem uma implicação atual, presente, nos dias de hoje. Você, meu irmão, não é chamado para entregar só uma parte da sua vida ao Senhor, como se a sua vida fosse dividida em coisas que pertencem a Deus e coisas que pertencem somente a você. Você, como cristão, é chamado a entregar toda a sua vida ao Senhor, todas as áreas da sua vida, da menor à maior, todas as áreas devem ser entregues aos cuidados do Senhor, confiando que Ele fará o melhor. Quando você fica ansioso e perde o sono por determinadas coisas, que talvez você considere como não tendo nada a ver com Deus, você está deixando claro que a sua decisão é por não esperar no Senhor. Outro exemplo, Paulo diz que o Senhor tem preparado para nós coisas grandiosas, coisas que olhos não viram, coisas que ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do ser humano. Parte dessas coisas já foram reveladas pelo Espírito, mas há muito mais ainda nos aguardando. O mesmo Paulo fala de uma herança inigualável que aguarda a cada um de nós. Quando você então fica inquieto, ansioso, perde o sono por coisas que você quer alcançar neste mundo, pois você as considera como sendo coisas grandiosas, é como se você estivesse afirmando mais ou menos assim: ok, eu creio nessas coisas grandiosas que me esperam lá no futuro, mas para mim o que importa é o hoje. Tem coisas grandiosas que eu preciso alcançar hoje, aqui e agora. Ou seja, você não está disposto a esperar no Senhor. Ansiedade é uma questão de esperar ou não esperar no Senhor. E cada um de nós precisa tomar uma decisão a respeito de qual escolha irá fazer. Se a sua escolha for a de continuar a manter uma alma insatisfeita, que vive se debatendo em busca de coisas grandiosas demais, então não espere que daqui para frente as coisas sejam diferentes para você. O fato de você vir ao culto e ouvir uma série de mensagens a respeito de ansiedade e não colocar aquilo que aprende aqui em prática, não vai te livrar de noites mal dormidas, não vai te livrar de remédios e mais remédios, não vai te livrar de crises e mais crises, não vai te livrar de ansiedades e mais ansiedades. Mas se a sua escolha for como a de Davi, se pelo poder do Espírito que em nós habita, você for capaz de exercer domínio próprio, aquietar a sua alma e esperar no Senhor e em suas promessas, em seu cuidado, então você pode confiar que o seu sono se tornará muito mais tranquilo. E eu quero reforçar algo que foi dito pelo pastor na semana passada e que considero como extremamente importante para nós. Meus irmãos, nós não podemos olhar para todo esse cenário de ansiedade que tem atingido muitos crentes, inclusive muitos entre nós, e achar que esse cenário é normal, porque não é. Se a nossa alma estiver insatisfeita, nas mesmas condições que as almas daquelas pessoas que não conhecem o Senhor, que não são crentes, se a nossa alma carregar o mesmo buraco que as almas dessas pessoas carregam, então qual é a diferença entre nós?
qual é a diferença que o Evangelho faz para a sua vida, o que confiar no Senhor, o que as promessas do Senhor, o que o fato de você pertencer ao povo da aliança faz de diferente na sua vida. Infelizmente, um dos motivos que acabam diminuindo as chances da igreja se tornar relevante, chamar a atenção das pessoas, é justamente porque muitos dos seus membros vivem exatamente igual a muitas pessoas que estão lá fora. Pense você como seria constrangedor um crente chegar para um não crente e dizer: Jesus Cristo é o Salvador, Ele tem poder para te salvar, Ele é a resposta que você tanto precisa, só Jesus Cristo pode dar descanso a você. Vamos a um culto na minha igreja para ouvir a respeito de Jesus Cristo. E essa mesma pessoa, crente, ouvisse do não crente, palavras assim: mas como assim? Você é uma das pessoas mais ansiosas que eu conheço. Que tipo de descanso é esse que Jesus dá, e você está dizendo? Sendo que você é uma pessoa que está na cara que não descansa, vive inquieta, vive ansiosa. Esse seria um questionamento válido, pois de fato estaríamos sendo hipócritas, porque dizemos que cremos em um Senhor e Salvador que disse: não andeis ansiosos, mas na verdade nós não cremos que seja possível viver sem estar ansioso. Portanto, que cada um de vocês reflita sobre isso, reflita sobre o chamado do versículo 3, um chamado para esperar humildemente no Senhor, entregando a sua vida plenamente aos seus cuidados, não só em determinados momentos, mas desde agora para sempre, todos os dias da nossa vida. Por fim, nunca se esqueça de que essa espera no Senhor, que deve ser manifestada todos os dias, infelizmente, nessa vida, não será uma espera perfeita. Nenhum de nós irá esperar perfeitamente no Senhor. Todos nós iremos falhar. Haverá momentos de falhas, haverá alguns que talvez ainda tenham que continuar com algum tipo de tratamento médico por um determinado tempo. No entanto, mesmo com as nossas falhas, nós temos a certeza de que tudo terminará bem. Mesmo com as nossas falhas, nós temos a certeza de que essa espera valerá a pena e de que um dia não mais existirá qualquer vestígio de ansiedade, de inquietações, nem de crises, nem de remédios e muito menos de noites sem dormir. Essa certeza nós podemos ter não por causa de nós mesmos, mas por causa do Senhor Jesus Cristo, que diferente de nós, Ele sim sempre esperou perfeitamente no Senhor. Foi Ele quem adotou uma perspectiva humilde para a sua vida, quando veio a este mundo como homem, como servo, para nos salvar. Foi Ele que no Getsemane aquietou a sua alma, que estava perturbada, e disse as seguintes palavras: Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Por coisas bem menores, meus irmãos, nós muitas vezes nos entregamos às inquietações e até mesmo ao desespero. Mas Ele, no momento mais angustiante, no momento de uma angústia inigualável, aquietou a sua alma e esperou no Senhor, entregando completamente a sua vida aos seus cuidados. E hoje, esse mesmo Jesus chama a cada um de nós a fazer o mesmo. Ele tem propriedade para dizer: não fiquem ansiosos, não percam o sono. Portanto, com o Salmo 131, nós aprendemos 3 lições importantes que nos ajudarão com relação às nossas ansiedades. Primeiro, tome cuidado com orgulho. Segundo, aquiete a sua alma como uma criança desmamada. E terceiro, espere no Senhor todos os dias da sua vida. Coloque em prática essas e as demais lições que foram ensinadas anteriormente. Prepare o seu travesseiro, sua cama e durma tranquilo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.